pessoal, vamos dar início à nossa reflexão de hoje, que é a continuação do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Nós estamos na parte que são Instruções dos Espíritos e o subtítulo é A Lei de Amor. A Karine iniciou semana passada os itens 9 e 10 e hoje a nossa reflexão é do item 10, que nos traz uma mensagem trazida pelo espírito Sanson. Sanson foi um membro da Sociedade Espírita de Paris, amigo pessoal de Kardec, que havia falecido um ano antes. Ele trouxe essa mensagem em 1863 e ele havia desencarnado em 1862. Tem uma particularidade com esse espírito, que é o seguinte: ele padeceu no último ano da vida dele de uma grave doença, teve muito sofrimento durante um ano antes do desencarne. E antes de entrar nesse processo, ele escreveu, através de carta a Kardec, pedindo, foi um pedido seu, que ele fosse evocado por Kardec logo após o seu desencarne. Isso foi permitido pela espiritualidade e esse diálogo se deu durante o seu velório, poucas horas antes do seu sepultamento. E esse diálogo está no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, que é intitulado Espíritos Felizes. Ele é o primeiro espírito que está registrado lá, então tem todo esse diálogo, que eu sugiro a leitura completa, que é muito interessante. Então ele foi esse espírito abnegado, que compreendeu o momento de Kardec, que estava organizando, estava compondo a doutrina espírita, estava em pleno estudo, experiências, pesquisas, e ele então se predispôs a isso, a ajudar nesse trabalho de Kardec. E assim foi, porque em poucas horas depois do seu desencarne, ele já trazia então as suas primeiras manifestações como espírito, dando notícias de como tinha sido o seu desenlace, como estava acontecendo para ele esse processo da passagem. É muito interessante. Então, esse é o espírito que nos traz essa mensagem, Sanson. E ele começa assim: meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, amai bastante a fim de ser desamados. Essa é a máxima, e ele diz: este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Que foi o que provavelmente aconteceu com ele, né? Apesar da longa doença, quando ele faz a passagem, já é na situação de classificado por Kardec como um espírito feliz. Teve uma passagem serena, tranquila, que possibilitou, né, essa permissão dele se manifestar logo após o desencarne, que não é o mesmo para todos os espíritos. Esse tempo aí varia ao infinito. Então, ele nos diz assim, que os estudos espíritas, tendo desenvolvido em nós, né, a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, que é o determinismo divino. Sabemos que o Espiritismo nos trouxe essa compreensão, essa clareza de que todos estamos caminhando para o mesmo fim, que é o da perfeição, da felicidade. Então ele aconselha a gente se elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar vosso próximo antes de terdes dirigido vosso pensamento a Deus. Então aqui essa é a nossa missão, de nos espiritualizarmos, nos elevarmos acima da matéria. Nós estamos na matéria, mas temos que conviver com ela de tal maneira que ela não nos domine. Não é o que nós vemos. Atualmente o mundo se tornou tão materialista, né, que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes têm sido dirigidas mais para as coisas materiais, para a horizontalidade da vida. E o que é mais importante
é nós elevarmos, dirigirmos nosso pensamento a Deus, que é a nossa verticalização. Essa é a verdadeira função da nossa encarnação, é nos espiritualizarmos através da matéria. Ele segue aqui na mensagem. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. Aqui ele vai lembrar mais uma vez a regra áurea de Jesus, que é faça aos outros o que querem que os outros vos façam. Se nós seguirmos simplesmente essa regra, essa lei, nós estaremos nos relacionando fraternalmente com os nossos irmãos. Porque tudo aquilo que a gente quer pra gente, o que nós queremos para nós? Queremos tudo de bom, né? Queremos, como diz a música, né? Queremos saúde e sorte, ninguém quer a morte, né? Nós queremos saúde, sorte, felicidades, alegrias e, se possível, ficar longe de sofrimentos. Mas já temos a compreensão de que os recursos que Deus se utiliza para nos ensinar, muitas vezes passa pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade. Ele segue aqui, ó. É muito importante isso aqui, ó. Amar é procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua. Muito importante esse conceito, né? Nós estamos dentro do capítulo de amar o próximo como a si mesmo. Então, quem é esse próximo? E aqui Sansão nos dá uma dica. É toda a humanidade. É a grande família humana que devemos considerar como nós. Se é uma grande família, somos todos irmãos, né? Somos todos filhos do mesmo Deus. Portanto, a fraternidade deve imperar em nós. E a fraternidade se traduz nas atitudes que são o amor em atividade. É a doação, é a caridade, a verdadeira caridade, o verdadeiro sentido da caridade, que é aquela de não dar o que temos, mas dar o que somos, né? Daquilo que temos em nós, aquele tesouro que está dentro de nós, que os ladrões não roubam, a traça não corrói. Então ele nos chama a atenção aqui para considerarmos como próximos a grande família humana. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que a vosso turno estaríeis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. Enaltecendo mais uma vez, aquilo que nós gostamos para nós devemos proporcionar aos outros. E o que Deus nos deu livremente são os nossos talentos. Cada um de nós temos talentos diferentes em diversas áreas, em diversos setores da sociedade, da nossa vida de relação. Segue então Sansão na sua mensagem. Crede que estas sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que ainda não puderam entrar em vós. Então ele está aqui nos dando a ideia de que nós estamos sempre caminhando para frente, nós não vamos para trás. Aquilo que a gente vai conquistando, a gente vai acumulando. Então nós somos um acúmulo, hoje nós somos o que nós somos de melhor, é agora, aqui e agora. E a partir do que nós fizermos aqui e agora, construirmos, nos alimentarmos, o nosso espírito, nós vamos levar para frente, para as nossas vidas subsequentes, né? Já com ganho. Então essa é a nossa intenção sempre, levar sempre adiante coisas melhores, estados melhores, condições melhores, né? Criando para nós
condições melhores de aprendermos, de adquirirmos conhecimentos e experiências. Essa é a nossa missão, a nossa tarefa aqui como encarnados. E depois ele enaltece também, dizendo assim, que as ideias espíritas respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda. Conclui aqui esse pensamento dizendo assim, que todas as nossas lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. É aquilo que nós já comentamos aqui, tudo que nós temos, que nós construímos, que nós adquirimos como sendo nosso patrimônio, nós vamos permutar universalmente através do amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Aqui eu chamo a atenção essa palavra desinteligência, que está querendo nos dizer aqui, que toda causa de injustiça, de guerra, de dissensões, de conflitos, são ainda causados pela nossa desinteligência. A partir do desenvolvimento da inteligência, nós vamos entender que a violência é sinal de desinteligência. Que a mansuetude, por isso Jesus também disse, nas bem-aventuranças, que a terra seria herdada pelos mansos e pacíficos, porque isso é sinal de inteligência, isso é sinal de moralidade. Para ser bruto, para ser violento, basta nós usarmos a nossa animalidade, que é nossos instintos mais primitivos. E muito tempo nós permanecemos nesses instintos, então eles estão presentes em nós ainda. Agora, a construção da mansidão, a gente se constrói, se elabora, se processa pela inteligência. É isso aqui que ele está nos dizendo. Enquanto houver conflito, houverem guerras, injustiças, é porque a nossa inteligência ainda não está totalmente desenvolvida, no seu potencial máximo. Estamos a caminho. Vamos sempre nos lembrar que é um processo. Não damos grandes saltos por vez. A gente vai caminhando lentamente. Chico nos deixou essa lição. Chico Xavier, na sua humildade, dizia que ele se considerava como uma lesma. Lesma é aquele bichinho que se arrasta pelo chão. Ele disse, mas que seja sempre uma lesma que anda para frente. Que seja pouco, mas que seja para frente. Sempre para frente. Então vamos construindo aos poucos. E como se constrói? Justamente o que nós estamos fazendo. Estudando, nos debruçando sobre o Evangelho para entender. Porque a cada nível de evolução que nós adquirimos, que nós conquistamos, nós vamos tendo capacidade de entender melhor aquelas palavras que foram ditas há 2000 anos atrás e que ainda ressoam, mas ainda bate em nós e nós ainda rejeitamos, como não verdades, como ainda não compreensíveis. A gente não entende como pode ser fraterno, como pode amar ao próximo. E isso é só o Evangelho de Jesus que vai nos dando condições de entender e de praticar. O que é o mais importante, o que para nós tem sido mais difícil praticar essa lei de amor. Mas ela é presente, ela está dentro de nós. Ela é a nossa própria consciência, A nossa consciência vai nos dizendo onde erramos, onde não erramos, onde estamos agindo correto, onde não estamos. Ele é o nosso juiz, não vai ter julgamento final. Deus não vai nos julgar. Deus está construindo em nós. Ele está constantemente nos alimentando, nos dando condições de construir essa consciência tranquila e essa nossa conquista do posto mais alto que está destinado para nós, que é de espírito puro, livre das materialidades e totalmente espiritualizado.
Ele conclui então, Samson conclui, grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação dessa máxima, bem compreendida e bem sentida. Amai bastante, a fim de serdes amados. Então, essa é a mensagem de Samson, grande espírito, colaborador de Kardec, tanto quanto encarnado como após a sua desencarnação. E uma característica que é logo após a sua desencarnação. E ele vem nos dizer isso então, amai bastante para serdes amados. Não temos outro caminho, só um, o do amor. É essa a grande mensagem dessa lição. E que será dado continuidade, outros colegas falarão, né, nas semanas posteriores, e hoje fiquemos então com essa grande máxima que Samson nos disse, né, auxiliados por tantos outros espíritos também que já nos trouxeram essas mensagens, né, e que Jesus já nos deixou dito há 2000 anos atrás, e que ainda estamos relutando em aceitar, em interiorizar e realmente transbordar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas relações. Papa Francisco, no início do mês de outubro, lançou sua segunda encíclica, cujo título é Fratelli Tutti, né? Todos irmãos. Mais uma vez, quer dizer que em todos os povos, em todos os setores, em todas as religiões, em todas as filosofias, impera uma só ordem: amarmos uns aos outros. Jesus também nos deixou: amai-vos e instruí-vos. Então sigamos essa orientação. Ele é o nosso modelo seguro e que vai nos acompanhar sempre e que não nos desampara em nenhum momento. A nós cabe caminharmos. Como disse Chico, que seja pouco, mas que seja sempre para frente. Essa é a reflexão, meus irmãos, e eu agradeço a atenção. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for escutar essas palavras, ok? Um abraço a todos, que a paz de Jesus permaneça sempre conosco.